Olá, ouvintes da Rádio CBN Campinas. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o assunto é a fibromialgia, síndrome clínica que provoca a dor por todo o corpo. Nosso entrevistado da semana é o Dr. José Rogério Calil Nader, que é especialista no assunto. Dr. Rogério, obrigado pela sua participação no CBN Saúde desta semana. Eu que agradeço a oportunidade que você está me dando de poder aqui esclarecer alguns pontos para os seus ouvintes. Doutor, como podemos definir melhor essa síndrome que provoca dores pelo corpo? Então, essa síndrome é uma síndrome que ela já foi bastante debatida, ela passou por uma série de épocas, né? Que no começo eu trato dor desde 1985 e desde naquela época era uma síndrome que poucos médicos acreditavam que existia. Então a pessoa apresenta um quadro de dor aguda em qualquer momento da vida, essa dor não é tratada adequadamente e ela vira uma dor generalizada. Não é a única causa, mas essa dor, então, muitas vezes não era acreditada pelos médicos porque ela não apresenta nenhum sinal em exames, tanto clínicos, bioquímicos ou de imagem, que confirme a doença. Então, ela naquele tempo ela era meio discutida se existe, se não existe, se a pessoa sente dor, se não sente dor. Hoje, já com vários estudos, com ressonância nuclear magnética funcional, já a gente tem certeza que a pessoa sente dor. Ela fica com uma hipersensibilização à dor, desgasta bastante os analgésicos endógenos, ela passa a estar em sofrimento depressivo, porque além da bioquímica da dor crônica ser semelhante, a pessoa fica triste, entristecida, passa a ter um sono inadequado, a dor aumenta e ela fica muito mais sensibilizada ao quadro doloroso. Ou seja, a fibromialgia leva a outros problemas de saúde. Sim, hoje a gente considera isso uma síndrome, né? Com vários sintomas. Doutor Rogério, a ciência, ela tem resposta para o que provoca esta doença, ou seja, a fibromialgia? Então, tem e não tem, né? Tem sim. Nós temos várias causas para desenvolver um quadro de fibromialgia. Uma delas, chamada idiopática, é quando a gente não sabe o que causou. Outra delas é assim, um grande impacto emocional, ou tanto alegria quanto tristeza, ou por exemplo, um avião que entra em queda e se salva, né? Entrou em queda, todo mundo entra num estresse emocional absurdo, depois o avião pousa, tudo bem, essa pessoa já pode desenvolver um quadro emocional e desenvolver um quadro de fibromialgia. Uma dor aguda maltratada também pode ser a causa de um quadro de fibromialgia. Okay. Uma paciente famosa, né, no mundo, né, a cantora Lady Gaga, que inclusive deixou de vir ao Rock in Rio de 2017 por conta da fibromialgia. Ela sofre com isso. Bom, isso significa, ela é uma pessoa jovem, significa que a fibromialgia atinge qualquer idade? Sim, a fibromialgia pode iniciar na infância. Muitas vezes um sintoma de dor abdominal na criança pode ser um sinal de que ela possa vir a ter fibromialgia. Outra questão também é assim, o aprendizado daquela criança com relação à mãe, por exemplo, ou o pai. Eu falei mãe porque a maioria das pacientes que têm fibromialgia é do sexo feminino. Então é mais comum nas mulheres. É de meia idade, de 35 para 60, 50 e poucos. Qual que é a proporção entre homens e mulheres, doutor? Tem? De 1/3 para homem, 2/3 para mulher. Mas além das dores, doutor, a fibromialgia, ela provoca uma espécie de cansaço na pessoa? Sim, um quadro de fadiga, né? Até confundido com uma doença que chama fadiga crônica, é uma doença reumatológica. Quando a gente está dando o diagnóstico, tem que fazer uma pesquisa para ver se não é um quadro de fadiga crônica. Mas é uma síndrome, são uma série de sintomas, não só a dor é o principal, né? Então a dor é o principal porque é o que leva mais a pessoa a procurar um profissional da saúde, distúrbio do sono, um quadro irritativo, a pessoa fica um tanto quanto irritada, depressiva, pode ter alguma alteração intestinal, a fadiga, como você mesmo tinha dito, né? Doutor Rogério, hoje vamos falar sobre o tratamento da fibromialgia. Quais são os tratamentos mais comuns nesta doença? Sim, são vários, né? Os tratamentos médicos, eles envolvem medicamentos que melhoram o sono,
medicamentos que diminuem o quadro doloroso, que diminuem a fadiga, e sempre antidepressivos. O tratamento principal é o exercício físico. Então, a saída da inércia física, né, porque o paciente vai ficando embotado, ele vai ficando com dificuldade de fazer exercício físico e aí o quadro se agrava. Então, com a melhora do sono e exercícios físicos, a gente já ganha bastante no tratamento. Depois, tá, okay. Olha, o exercício físico, mais uma vez, né, está sendo indicado como na receita médica, né, doutor? Sim, é fundamental. O exercício físico é fundamental para tudo, para a nossa saúde, né? Uhum. E a gente esquece disso. Mas tem outras técnicas que são usadas também, que são super valorizadas e que a gente tem que dar atenção para isso. Existe tratamento alternativo, doutor, como por exemplo a acupuntura? Sim, eu penso. A acupuntura tem um funcionamento bastante importante, uma liberação de endorfinas, relaxamento muscular, mas a nutrição também é fundamental. Tem alimentos que são ótimos para melhorar o quadro da dor. Ômega 3, ômega 6, ômega 9, eles têm uma repercussão legal na fibromialgia. Tem castanhas, peixes, em especial o atum, que também é rico em ômega 3. Meditação também é uma técnica bastante usada e com repercussão fantástica, melhora o sono bastante, libera endorfina, com isso a pessoa melhora o quadro doloroso. A automassagem, tem vários pontos de massagem tipo Doin que sejam executados pela própria pessoa e com doutor, isso obter uma melhora. Na questão medicamentosa, o senhor citou o uso de antidepressivos. O uso indiscriminado desse medicamento pode provocar outros problemas, né? Sim, indiscriminado. Sim. Né? Então, mas como o antidepressivo é um medicamento que só pode ser receitado por profissional, né, médico e dentista, então o uso indiscriminado é meio difícil, né? Uhum. Então só se usa realmente quando necessário. E ele tem uma ação na dor fantástica. É muito legal para tratamento da dor. Mas, lembrando, com receita médica, né? Com receita médica, tá sempre. Certo. Doutor Rogério, no Brasil temos estatísticas sobre a doença? Ela atinge uma média de quantos % da população? Temos essa estatística? Tem a estatística sim, mas não sei se ela é tão real, né? Então, assim, de 3 a 5% da população. A gente sabe que 30% da população mundial tem dor crônica. Aonde que está a fibromialgia dentro desses 30%, eu acho que é uma coisa que é difícil de afirmar, né? Até mesmo porque o homem procura muito menos um socorro, né? Ok. Bom, como o senhor disse ao longo da semana, a porcentagem maior é entre as mulheres que nos homens, né? Mas, doutor, qual que é a diferença da dor crônica da fibromialgia? A fibromialgia é um tipo de dor crônica, né? Quando fala em dor crônica, a gente precisa falar de dor aguda também, né? Porque a dor aguda, ela tem uma importância no diagnóstico de algum mal que o corpo está sentindo. Um corte, uma fratura, um cálculo renal, um infarto do miocárdio. Sim, então, é ela que mostra que alguma coisa está acontecendo errado. Quando tratar da doença, ela resolve o problema e a dor some. Já a fibromialgia? Já a dor crônica já não é assim. A dor ela pode vir acompanhada de uma doença, mostrando que a doença está ali, trata-se a doença e a dor persiste por mais de 3 meses. A fibromialgia é um quadro de dor crônica e que perdura por muitos e muitos anos. Doutora, a prática do exercício físico, o senhor citou que é recomendada, mas a pessoa que sofre a fibromialgia, que é uma dor por todo o corpo, não vai aumentar ainda mais essa dor? Não vai. É o que dificulta mais realmente a pessoa exercitar. Mas o exercício ele vai quebrando essa questão bioquímica da dor, né? E quais são as práticas esportivas mais indicadas no caso da pessoa com fibromialgia? Eu costumo incentivar meus pacientes a iniciar com uma caminhada de 10 minutos que seja, né? O importante é sair da inércia, porque assim, o fibromialgico muitas vezes ele é perfeccionista. Então, se for uma dona de casa, ela trabalha dentro de casa, mas não faz exercício, e o trabalho é um pouco tenso, então cada vez ela fica mais contraída e piora o quadro doloroso. Ok, doutor, o que as mudanças climáticas, para a gente finalizar, tem a ver com a fibromialgia? O frio proporciona uma contratura muscular de proteção do organismo, né? E essa contratura muscular pode levar a um aumento da dor. Doutor Rogério, para finalizarmos a série de entrevistas desta semana, a fibromialgia, ela tem cura, doutor? Vamos dizer que pode não ter cura clínica, porém tem uma melhora bastante importante. E o que eu quero dizer com isso é assim,
não se acostume com a fibromialgia e não pense e não faça uma crença de que você não tem cura. Eu quero dizer isso para os seus ouvintes, porque a crença é um dos piores problemas para que a gente consiga melhorar um quadro de fibromialgia. Então, quando a gente fala não tem cura, a pessoa passa a viver em função daquela doença, e com isso ela cada vez é mais grave e ela cada vez atrapalha muito mais o bem viver da pessoa. Doutor, medicamento, condicionamento físico e apoio psicológico formam aí o tripé, né, para o tratamento da fibromialgia? O principal é o tripé principal, né? Mas eu penso assim, dá para a gente acrescentar vários outros pés, que são as alternativas, meditação, alimentação, exercício de novo, né? Tudo isso, e assim, em especial, que a mente esteja preparada para ser melhor. Tem que ser melhor. Eu não quero ficar doente, eu quero ser uma pessoa normal. Então, é possível, isso é possível. Bom, e quais são as suas recomendações para a pessoa que padece, né, desse problema ter uma melhor qualidade de vida? Não se acostume com isso, não queira se acostumar e ficar embotado dentro de casa. Eu tenho fibromialgia, minha vida é um terror, ninguém acredita em mim. Isso é um perfil do paciente com fibromialgia, porque muitas vezes ele é desacreditado pelas pessoas que circundam. Então não assuma esse papel. Levanta a cabeça, vamos para frente, vamos caminhar 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, qualquer minuto a mais que você vai conquistando no dia a dia vai te trazer um benefício sobre até medicamento. É mais importante do que medicamento. Tenha uma boa cabeça, lembre da alegria, lembre de sorrir, lembre de agradecer. Vamos mudar o quadro, isso é a minha principal recomendação. Procure meditação, procure automassagem, procure uma música relaxante, escute música, tenha bons pensamentos, que você sai dessa com toda certeza. É a experiência que eu tenho com meus pacientes, muitos deles melhoram muito, é muito bonito de ver a mudança da pessoa, né? Obrigado, doutor José Rogério Calil Nader, pela sua participação no CBN Saúde desta semana. Até uma próxima ocasião. Eu que agradeço a oportunidade. Flávio, muito legal estar aqui com você. Flávio Botelho para o CBN Saúde.